Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, então, meus irmãos. O tema da minha pregação hoje é o seguinte: todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Então vamos ler Romanos 11, do 11 até o 15, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 11, 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Aqui Paulo faz uma pergunta retórica. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúme. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto que eu sou o apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Até aí tá bom, meus irmãos, olha para cá agora, por favor. Só para eu e você recapitularmos, a última semana eu terminei dizendo que todo ser humano, sem exceção, ele não alcança a salvação. Muito pelo contrário, o que a Escritura diz é que nós, por nossas obras, por nosso mérito, nós não conseguimos alcançar a salvação porque o padrão de Deus é muito alto. Então o que acontece? A salvação de Deus alcança a mim e a você. Foi isso que Paulo disse no versículo 7. Ele diz, olha, que as pessoas que buscaram a Deus não encontraram, mas a eleição de Deus, a escolha de Deus encontrou essas pessoas. E quando ele diz que esses judeus, seus compatriotas, que eles buscavam a Deus, e de fato eles buscavam de forma verdadeira. Eles eram zelosos naquilo que eles faziam. Sim, eles eram meticulosos em relação à lei de Deus. Olha, para você ter uma ideia, a Escritura diz que os judeus, eles plantavam, por exemplo, uma plantinha pequena, uma salsinha, uma cebolinha. Quando eles colhiam, eles partiam em 10, pegava a 10ª parte e levava ao templo, porque é o dízimo. Eles eram meticulosos em relação a isso. Mas a Escritura diz que nós não alcançamos a eleição de Deus, a escolha. Pelo contrário, a eleição é que alcança a mim e a você e todos aqueles que são salvos. E por que diz isto? Justamente para destruir toda e qualquer meritocracia. Meritocracia é você alcançar algo por os seus méritos. Não é assim que normalmente as crianças fazem com o Papai Noel? Ou pelo menos com o papai e com a mamãe. Elas se comportam bem, né, entre aspas, o ano todo, para chegar no final do ano, em dezembro, e dizer, olha, papai e mamãe, eu fiz o trabalho correto durante o ano, eu passei de ano, eu não tive nenhuma nota vermelha, portanto, eu mereço um bom presente de Natal. Com Deus não é assim que funciona. Não é assim. Paulo diz assim em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos. Como que nós somos salvos? Por aquilo que fazemos? Pelas nossas mãos? Pelas nossas bondades? De forma alguma, porque você não é tão bom quanto você pensa que é. Pela graça sois salvos mediante a fé. E esta fé não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Portanto, a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, ela não nos possibilitou alcançar a salvação, como dizem alguns, de forma alguma. A cruz do nosso Senhor efetivamente nos salvou. Fez com que a eleição de Deus nos alcançasse. E os feitos e as obediências de Cristo foram creditadas a nós. É isso que a Bíblia diz. Quando diz que a justiça de Cristo foi imputada a mim e a você, é mais ou menos o seguinte, você é um devedor, a sua conta está no vermelho, o mais vermelho possível, quase roxo. E então alguém tem crédito, e o crédito dessa pessoa é colocado na sua conta, e de fato foi isso que Cristo fez por mim e por você. E o que Paulo vem dizendo aqui no capítulo 10 e no capítulo 11 é o seguinte, que o grande erro dos judeus foi que eles acreditavam na justiça própria. Eles acreditavam que a salvação era mediante aquilo que eles faziam, mediante um entendimento que eles tinham da lei de Deus. E eu disse o seguinte a semana passada, esse é o maior problema da igreja evangélica hoje. Esse é o maior problema do pentecostalismo, do catolicismo, do adventismo do sétimo dia, e de vários outros que se intitulam cristãos. Qual o problema? Eles acham que eles são merecedores do céu. É por conta do dia que guarda, da comida que come, das bondades que faz, do seu estilo de vida, de sua moralidade. Por isso que o maior obstáculo ao cristianismo não são as religiões falsas, mas sim o falso cristianismo.
pois a justificação pelas obras, de fato, diminui a graça de Deus. Foi isso que eu disse a semana passada. E então Paulo ele gasta aqui os 10 primeiros versículos do capítulo 11, justamente para mostrar que a rejeição de Israel, ela não foi de forma total e nem final. E teve dois mal entendidos aqui na cabeça daqueles homens. Porque eles pensaram da seguinte forma, calma aí. Os gentios, eles poderiam desprezar os judeus, sabe por quê? Porque já que os judeus foram rejeitados, eles podiam se achar melhores, é ou não é? Calma aí, Deus rejeitou a eles e escolheu a nós. Ou seja, deve ter algo de bom em nós. Algo de bom ou melhor do que eles. Essa era a primeira dúvida. E a segunda era a seguinte, olha, Paulo diz que esses judeus, eles vão voltar. E se eles vão voltar, o que vai ser de mim, de você, gentil? E é claro, essa pergunta eu e você também devemos fazer. E eu quero passar só alguns rápidos princípios aqui esta noite. Os planos de Deus não se frustram. O meu e o seu, sim. Às vezes nós planejamos usar e não sai do jeito que nós queríamos. Com Deus, a Escritura diz que não acontece dessa forma. Paulo diz que os judeus, eles tropeçaram no Evangelho. Essa é a ilustração de alguém que tropeça e cai. Só que a queda deles não é definitiva. Foi apenas um tropicão. Eles tropeçaram no Evangelho, nas boas novas da salvação, porque eles estavam acreditando que a salvação era por aquilo que eles faziam. Pedro também diz a mesma coisa. Você pode pôr ali, 1 Pedro 2, versículo 7. Olha o que Pedro diz. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Ou seja, Jesus Cristo, diz a Bíblia, essa pedra das quais os religiosos tropeçaram. Porque a imagem que eles tinham do Salvador não era o filho do carpinteiro nu, pendurado numa cruz, mas era um salvador político que livraria o seu povo do tacão do Império Romano. E de fato não foi assim que Jesus veio. Então eles tropeçaram nessa pedra de tropeço. Eles continuavam achando que o cumprimento da lei, segundo o entendimento deles, é que os salvariam. E não conseguiram perceber que de fato o fim da lei era Cristo Jesus. Daí a pergunta que eu e você temos que fazer é o seguinte, calma aí. Deus planejou a salvação desse povo. Mas esse povo tropeçou. O que Deus faz numa situação dessa? Ficou decepcionado? Deus ficou triste? Deus ficou pensando assim, ai meu Deus do céu, eu tenho que ter um plano B, porque eu tinha planejado isso aqui para eles, mas eles erraram. E Deus então tira uma carta da manga? Óbvio que não. Óbvio que não. Uma vez eu ouvi uma ilustração mais tão ridícula, tão herege, no seminário. Por isso que nem tudo se aprende é bom. O pastor dizendo que de fato, a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo não foi aquilo que Deus tinha planejado. Que a cruz foi uma correção de rota. É mais ou menos o seguinte. Deus ele tinha um plano. Mas como o plano dele falhou, ele teve que dar uma arrumada. Sabe um GPS, quando você pega o caminho errado, ele recalcula a rota? Como uma criança, quando você está saindo de casa, de repente, você olha, a criancinha está toda molhada. Igual a semana passada, meu filho. Na hora de sair, eu olho o menino. Puxa, tudo molhado, Jesus amado. Vou trocar ele. Eu fui ver, não era água, era óleo. Derrubou óleo no corpo inteirinho. Ou seja, a roupa que a minha esposa tinha planejado, o horário que nós tínhamos planejado, caiu por terra. Tivemos que recalcular a roupa e acelerar mais o carro. Então eles dizem que a cruz de Cristo foi o Deus recalculando a rota. O Senhor tinha planejado algo, mas como os judeus rejeitaram o Messias, o Senhor deu uma mudada de plano. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Porque isso já está desde o Antigo Testamento profetizado, desde lá de trás. Eram os planos do Senhor que de fato as coisas acontecessem dessa forma. Por quê? Porque os planos de Deus não podem se frustrar, meu irmão. Se nós servimos a um Deus do qual planeja algo e algo sai do controle dele, esse nosso Deus não é onipotente. Esse nosso Deus não tem todo o poder. Esse nosso Deus não tem toda a inteligência, toda a sabedoria. Por quê? Porque ele planeja as coisas e as coisas não saem como ele planeja. Tudo estava nos planos do Senhor. Quanto aos gentios, quanto a nós, o tropeço daqueles judeus foi para que nós pudéssemos ter as portas da salvação escancaradas, para que nós pudéssemos, pela graça do Senhor, entrar por ela. E a pergunta é, por que aconteceu isso com os judeus? Paulo responde no versículo 11. Você pode acompanhar comigo? Romanos 11, 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes.
o que Paulo diz? Calma aí. Eles tropeçaram não para ficar caídos de uma vez por todas. Não, tiveram um tropeço, é verdade. Mas pela transgressão deles veio salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. O que Paulo está dizendo é que é o seguinte, olha, a transgressão, a queda, a violação da lei desses homens, o ato culposo desses homens, até isso estava no controle de Deus para que a porta da salvação fosse aberta aos gentios. Lembra quando a Bíblia cita Jesus contando uma parábola? Diz a Escritura que Jesus conta a parábola dos lavradores maus. E a parábola, resumindo, é o seguinte: um senhor, ele deixa a sua vinha, ele arrenda a vinha para umas pessoas, e dizem, olha, eu vou me retirar, mas no devido tempo eu volto para recolher os frutos. E então aquele senhor vai, e ele de repente manda os servos recolher os frutos em um tempo devido. Diz a Escritura que aqueles homens, aqueles empregados ali da vinha, olham para aqueles servos e fazem o quê? Espancam, batem neles. Ele manda outros servos e são espancados novamente. Ele manda outros, eles são espancados e mortos. E por fim ele manda o seu próprio filho, pensando da seguinte forma: os meus empregados eles não respeitaram, mas o filho eles vão respeitar. E o que acontece? Diz a Escritura que eles matam o filho, porque eles pensam, vamos matar o herdeiro, porque matando o herdeiro a herança vai ser nossa. E Jesus então conta essa parábola, e é claro, estava se aplicando àqueles religiosos. Vocês rejeitaram a Cristo. Por conta disso, ele termina da seguinte forma, Mateus capítulo 21, versos 42 e 43. Depois que ele conta essa parábola, essa história, essa ilustração, ele diz assim, perguntou-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso demais aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Ou seja, Jesus está falando justamente daquele povo. Vocês tiveram a oportunidade, os profetas vieram, Jeremias, Isaías, Miqueias, Obadias, o que vocês fizeram? Mataram. Então ele envia o próprio filho, o que eles fazem com o filho? Matam o filho da mesma forma. Ele está apenas aqui citando o Salmo 118, que já tinha sido profetizado há muito tempo antes. Portanto, meu irmão, nada foge dos planos de Deus. Se um plano desse não foge, você acha que a sua vida foge? Você acha que às vezes uma porta de emprego fechada é sempre o capiroto? Será que às vezes não pode ser Deus também controlando a sua vida? Através dessas coisas? O Senhor sempre está no controle, porque os planos do Senhor jamais se frustram. Deus então ele escolhe o seu povo, mas ele já tinha um plano para salvar todas as nações. E por que Deus aceitou os gentios? Justamente para colocar em ciúmes com o povo dele. Então se fecha o ciclo, é mais ou menos o seguinte, Deus escolhe o povo dele, isso já tinha tudo planejado. O povo dele rejeita o Messias, então o evangelho vai para os gentios aceitam o evangelho, e os judeus olham o resultado do evangelho na vida deles, e o que eles fazem? Eles ficam com ciúmes, e fazem o quê? Eles se voltam para o evangelho verdadeiro. Mas segundo princípio, para Deus não há impossíveis. Romanos 11, 12. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude, falando aqui plenitude no caso da massa de Israel, quase a totalidade da nação. Paulo está dizendo o seguinte, olha, se os judeus ouvissem o evangelho e abraçassem a fé logo de primeira, ia demorar muito para o evangelho chegar a mim e a você. Então, louvado seja o Senhor pela transgressão desse povo, por conta disto o evangelho chegou a nós. Ou seja, tudo debaixo do controle do Senhor. Porque convenhamos, quer algo mais desesperador do que a situação dos judeus aqui neste momento? Olha a nação de Israel, meu irmão. Elas rejeitaram o Filho de Deus. Totalmente sem esperança para eles. Imagina a cabeça deles, agora já era. Nós matamos o Filho de Deus e ainda dissemos, caia o sangue dele sobre nós. Ou seja, não há mais possibilidade para nós. A desesperança era total. Mas não há desesperança tão grande que Deus não possa intervir. Isso eu falo em relação às nações, mas também em relação à minha e à sua vida. Eu e você temos que olhar essas coisas de uma ótica e aplicarmos na minha e na sua vida. Olha, se a princípio para a nação de Israel que eles estavam sem esperança alguma, porque eles crucificaram o Filho de Deus, mataram o autor da vida. Se para eles ainda havia uma esperança, havia possibilidade de Deus intervir.
Meu irmão, quanto mais na minha, na sua vida. Você já chegou talvez num momento parecido com esse, de você olhar para a circunstância e você dizer, não há mais esperança. Talvez não diante de uma circunstância, mas às vezes você olhou para alguém e disse assim, eu sei que Deus é poderoso para converter todo mundo, mas aquele dali, hein? Aquele ali é dose. Eu creio que não só eu pensei dessa forma, alguns já devem ter pensado também. A gente olha para tudo, não, aquele lá tinha tudo para ser crente. Mas aí você olha, talvez, a esposa, o marido, o filho, você pensa, mas esse demônio aqui, acho que não dá, não. Será? Será que não dá? Será que de fato há impossíveis para o nosso Deus? Não há, meu irmão. Não há. Se você está aqui ouvindo a pregação do Evangelho, criatura, todos podem estar. Porque você, assim como eu, diz a Bíblia, nós éramos odiadores de Deus. Meu irmão, você não gostava de Deus de jeito nenhum. É o que diz a Bíblia. E se nós estamos aqui, não há impossíveis para Deus. Talvez você olhe para um parente alcoólatra. Talvez você olhe para um marido que parece demônio. Talvez você olhe para um filho rebelde e você diz, puxa, será que tem jeito? Talvez você olhe para o passado de algumas pessoas, ou talvez o seu, e diz assim, será que ainda dá? Mas olha que interessante, Paulo na primeira carta aos Coríntios, ele começa a dizer o que Deus tinha feito na vida de muitas pessoas ali. E olha o que ele diz, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Ora, não sabeis que os injustos, primeiro ele começa com uma exortação, ora, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Isso é verdade, os injustos não herdarão o reino de Deus. Aquela pessoa que torce a justiça, a pessoa fraudulenta, a Bíblia diz que esses não herdarão o reino do céu. Ora, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, não só os injustos, ele começa aqui uma pequena lista, nem os impuros, os idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, dá uma lista do povo podre e diz, esse povo não vai herdar o reino de Deus. Mas ele ainda diz assim, tais fostes alguns de vós. Ou seja, dentro da igreja ali tinha os efeminados, tinha os adúlteros, tinha os imorais, tinha os injustos, tinha os ladrões, tinha os bêbados, tinha tudo dentro da igreja. Não é assim a igreja atual também? Igreja boa é assim, meu irmão, não vem anjo para a igreja não, é esses quebrados aí, ó, que Deus vai transformando. Assim éramos nós. Todos nós encaixamos em um ou outro, talvez em todos ali. Mas olha o que ele diz, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Olha a antítese. Mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Você consegue ver esse povo que a princípio estava perdido? Paulo diz, teve chance para eles e eles hoje fazem parte da igreja. Ah, mas sou filho, talvez não dá, né? Você ainda vai ficar com esse pensamento? Achando que de fato, Deus ele é poderoso até certa parte? Leva engano, meu irmão e minha irmã. Ainda vai haver chance para esse povo novamente de Israel. Eles vão ter segunda chance, assim como todos nós temos. Pedro teve, lembra? Semana passada eu falei de Pedro. Imagina, Pedro nega Jesus Cristo e 40 dias depois vai pregar. Ele teve outra chance, da mesma forma que eu e você temos. E hoje é o dia que nós temos essa chance. E para encerrar, terceiro e último princípio, não se orgulhe do que recebeu de graça. Romanos 11:13. Dirijo-me a vós outros que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Aqui, gentios, Paulo está falando daquele povo que eram considerados como cães, como uma casta inferior, que os judeus olhavam para eles e diziam, esse povo é cão. Lembra quando chega aquela mulher diante de Jesus? E Jesus diz para ela, olha, não convém tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. Porque era assim que os judeus tinham a imagem dos gentios, daquele povo que não era de Israel, que não era judeu. Cão, gentil, nós. Os gentios, eles tinham risco de fazer uma ideia exagerada a respeito de si mesmo, porque convenhamos, os judeus tiveram todos os privilégios e foram rejeitados, e eles foram aceitos. Ou seja, o povo que Deus escolheu deu uma tropicada e Deus então diz assim, olha, agora eu vou pegar você. É mais ou menos o seguinte, Neymar machucou, chama o grosso do William para cobrir o buraco.
Mas Neymar vai consertar e volta. É mais ou menos por aí. Ou seja, o povo que era bom, o povo que era de Deus, tropicou, machucou, caiu, errou. Deus então abriu a porta aos gentios. O que os gentios poderiam errar? Calma aí, nós somos melhor do que eles. Para Deus rejeitar eles e escolher a nós, de fato, deve haver algo bom em nós. Louvado seja o meu nome. Você percebeu como que o orgulho pode subir ao nosso coração em todo e qualquer instante? Assim como eu preguei sobre Nabucodonosor no último domingo. Lembra qual foi a história de Nabucodonosor? Nabucodonosor, ele vai e faz uma imagem. O que Deus faz? Perdoa. Ele vai e manda 3 servos de Deus para a fornalha. E Deus perdoa. Mas a partir do momento que ele olha para o seu reino e diz: olha tudo que eu construí. Olha para tudo que eu fiz. Neste momento que o orgulho sobe ao coração dele, diz a Escritura que ele começa a pastar como um animal, literalmente, para mostrar para todos que tudo que nós temos e somos procede do Senhor. Até os ímpios, meu irmão. Até aquilo que os ímpios têm. Até aquilo que aconteceu, a Babilônia subjugando o povo de Deus. Foi porque Deus assim o quis. É interessante que a semana que vem nós vamos entrar nessa ilustração. Mais adiante, Paulo, ele vai fazer uma analogia sobre a oliveira. Ele diz assim: imagina o seguinte, tem uma oliveira, essa ilustração, não entendo nada de plantio, mas é bem fácil. Ele diz: olha, tem uma árvore, uma oliveira, e de repente Deus vai e quebra um ramo natural, o que era da árvore. Depois ele pega um ramo de uma oliveira brava, ou seja, não faz parte daqui. Ele pega um ramo de uma oliveira brava e enxerta. Você sabe o que é enxertar, né? Você pegar algo que não faz parte daquela natureza. E cola, pá, e põe. E ele diz assim: os judeus eram os ramos naturais que foram quebrados por conta da incredulidade. Vocês são oliveira brava. Deus pegou vocês e colou. Mas não se orgulhe, sabe por quê? Não é vocês que sustentam a árvore, mas é a árvore que sustenta a vocês. Olha, se Deus quebrou os ramos naturais, não pode quebrar o que é enxerto? Ou seja, fique esperto. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ou seja, só há graça para quem reconhece que não tem mérito algum. Por isso é graça, meu irmão. Graça é aquilo que nós recebemos sem merecer. É mais ou menos o seguinte, já estou encerrando. Imagina o seguinte: quantos que uma vez tinha uma ponte quase caindo, cheia de terra, um monte de madeira para tudo que é lado, e uma formiguinha queria atravessar, só que os espaços eram muito grandes de uma madeira para outra. E então ela disse para o elefante: você me dá uma carona? E o elefante então põe a formiguinha nas costas e sai atravessando aquela ponte ali. E a ponte balança inteira, poeira para tudo que é lado, barulho de montão. Chega lá no final, do outro lado, a formiguinha olha para o elefante e diz: viu o estrago que nós fizemos? Viu o barulho que fizemos? O que ela fez? Nada. Eu sei que é uma ilustração ridícula, mas o que você fez, meu irmão, em relação à salvação? Nada. Só estragou as coisas. O Evangelho, portanto, são as boas novas às pessoas pecadoras, perdidas e sem nenhuma possibilidade de te salvar. Isso é Evangelho. Boas novas, quais boas novas? Que você é um menino bom e vai receber um presentinho? Não. Mas que você é um menino mau, pervertido, perdido, imoral. E mesmo sem você merecer coisa alguma, o Senhor, por sua graça, te beneficia. É por isso que a conversão passa pela humilhação, como diz 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, começa já com humilhação, não é? Se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Depois de tudo isso ele diz: daí então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Portanto, o maior problema dos cristãos chama-se justificação pelas obras. E para encerrar, lembra que eu comentei domingo, mas nem todos estavam aqui. Depois de ouvir um trecho da pregação sobre Romanos, meu filho de 8 anos me questionou assim na quinta-feira, no café da manhã em casa: pai, por que eu não posso ser salvo pelas minhas bondades? Por que eu não posso ir para o céu por conta daquilo que eu faço de bom? O que eu apenas fiz foi apenas escortinar um pouquinho o coração dele, mostrando que ele não é tão bom quanto ele acha. Mostrei alguns pecados, como mentira, como desunião com os irmãos, como desonrar pai e mãe, e outros. Então ele
me deu um abraço, chorando, pediu perdão e disse: pai, eu vou para o inferno. Eu falei: por quê, filho? Porque eu errei. Eu falei: nada mais justo. Deus fez um trato comigo e com você, e você falhou. Você precisava obedecer de forma irrestrita à lei de Deus. Não é isso que Tiago 2,10 diz? Olha o que diz a Escritura, Tiago 2,10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, eu disse: filho, não adianta você ser obediente nesta parte e errar apenas uma coisinha desse lado. Para Deus, se você tropeça em um só ponto, você se torna culpado de toda a lei. É claro, daí ele chorou mais ainda, e com razão. Mas ele perguntou para mim assim: pai, mas não tem nenhuma outra chance para mim? Foi quando eu disse para ele: não é que há outra chance, há uma única chance. E qual é essa chance? É você reconhecer que você é pecador, é você reconhecer que você erra, que as suas obras não são suficientes para alcançar o céu, é você pedir misericórdia a Deus, olhar para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo e saber que Ele sim obedeceu, e a obediência dele é acreditada a você, porque você está em débito com Deus, mesmo tendo 8 anos, você merece ir para o inferno. Essa é a única solução. É por isso que esses que acreditam na justificação pelas obras, eles estão tão longe da salvação, muito mais longe do que a prostituta. Eles estão muito mais longe da salvação do que o assassino. Eles estão até mais longe da salvação que os petistas. Verdade, até para o Lula tem jeito. A partir do momento que ele reconheça que ele não é de fato a alma mais honesta desse mundo. Pastor, o senhor quer que ele seja perdoado? Óbvio que eu quero. Morra na cadeia, mas vai para o céu, óbvio. Há jeito para todos que se arrependem dos seus pecados. É por isso que Paulo diz no versículo 13: glorifico o meu ministério, porque, para encerrar, é óbvio, né? O papel do ministro, eu e você não devemos esquecer. Por que Paulo diz que eu glorifico o meu ministério? Olha, porque ele é encarregado de levar o evangelho, as boas novas, mas é claro, é um papel muito mais complexo. É evangelizar, é ensinar, é advertir, é repreender. E o apóstolo faz tudo isso. Mas só um parêntese para encerrar. Eu e você não podemos confundir evangelizar com falar Jesus te ama. É muito diferente. Pastor, mas é mentira que Jesus ama? Óbvio que não. É verdade. Mas você acha que de fato isso é evangelizar? Não é. Está longe. Não é você dizer assim: olha, Jesus te ama e o que importa é o que está no seu coração. Não é. Não importa, Deus não está nem aí com o que está no seu coração, mas está preocupado se você o obedece. Por que eu estou dizendo isso? Hoje eu vi um vídeo, na verdade, e eu fiquei chocado. Um pessoal fazendo o papel de cristão, que é evangelizar. Isso devemos fazer. E onde eles foram? Na parada gay. Pastor, errado? Óbvio que não. Temos que evangelizá-los. O que eu fiquei mais chocado foi a forma que aquele rapaz que se diz cristão evangelizava. E como que ele evangelizava? Justamente dizendo para aqueles travestis, para aqueles homossexuais, para aquelas lésbicas, o seguinte: eu sei que todo mundo julga vocês, mas eu não julgo. Jesus não julga. O que importa é o que está no seu coração. Jesus Cristo ama você e morreu por você, independentemente da cor da sua pele. Isso ele está errado? Óbvio que não. Independentemente da sua classe social, isso está errado? Óbvio que não. Mas ainda disse, independentemente da sua opção sexual. Jesus ama você por causa daquilo que você é. E o que foi mais chocante foi que depois que ele terminou esse pequeno evangelismo, o travesti abraçou ele dizendo: isso é ser cristão de verdade. Se importar com os outros. Não, não é ser cristão de verdade. Sabe o que seria um evangelismo correto? Era olhar na cara daqueles homens e mulheres travestidos de algo que não é a natureza deles e falar assim: há esperança para você, ainda há jeito para você, mas para isso você precisa se arrepender do seu pecado, para isso você precisa mudar de vida. Não importa o que está no seu coração, o que importa é você crer na Escritura, e a prova que você crê em Cristo é que você muda e que você não continua vivendo a sua vida de pecado. É isso que salva. Agora você consegue ver que provavelmente aqui acontece o que Jesus diz:
esses foram feitos filhos do diabo 2 vezes mais. Por quê? Antes eles sabiam que eles precisavam de Jesus Cristo, de ser salvos. Mas agora, quando chega um pseudo-evangelista, que não glorifica o ministério que Deus deixou, e vem com uma pseudo-pregação, de um falso amor, aquelas pessoas agora vão dizer assim: olha, Jesus me ama do jeito que eu sou. Jesus me ama do jeito que eu vivo. Eu nasci assim. Isso é terrível. Eu e você, sim, devemos amar todas essas pessoas. E qual a forma que nós amamos? Falando a verdade. Pregando o arrependimento. Dizendo que sim, há chance para todos. Para todos que se arrependem. Assim como teve chance, meu irmão, para mim e para você. Nenhuma dessas pessoas estão longe o suficiente da qual a mão de Deus não consiga trazê-la para perto dele. Portanto, se eu e você estamos aqui e somos salvos, devemos lembrar que jamais devemos nos orgulhar do que recebemos, porque não foi por conta dos nossos méritos. Mas um dia, diz a Escritura, aprove ao Senhor ter graça e misericórdia da minha e da sua vida. E é por esse motivo que eu e você estamos aqui, e é por esse motivo que eu e você buscamos e louvamos o nome dele. Amém, meus irmãos? Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção.